Olá, preparei um exemplo aqui, peguei um código do curso de AED1, onde nós usamos linguagem C, para a gente ver uma versão em C++ de uma classe, né, que manipula listas encadeadas. Então, lá no curso de AED1, nós aprendemos a mexer com lista encadeada e nós criamos, num dos exemplos, esse módulozinho de listas encadeadas. Você tem um arquivo .h aqui, ó, aqui o arquivo .h, onde você tem a definição dos tipos de dados e depois a definição das funções que vão manipular esse tipo de dados. Então a gente aprendeu, quando a gente vai criar um tipo de dado que nem lista encadeada, a gente define o tipo e depois a gente define funções que vão manipular esse tipo. Tá aqui as funções, são as operações: inserir, criar, verificar se está vazia, ler valores para a lista e mostrar lista. E agora eu vou pegar essa semente de código em C e vou transformar esse vídeo aqui em um código C++ para a gente entender como funcionam as classes no C++. Então, como funciona a programação orientada a objeto, o primeiro exemplo aqui de uso de programação orientada a objeto, onde você vai definir classes de objetos. As classes vão lembrar muito as nossas structs. Na verdade, você pode até criar classes com comando struct no C++, igualzinho no C. Mas nós vamos usar o comando class. Então veja bem, primeiro, sim, eu nem vou mexer inicialmente nessa parte aqui, no meu tipo dado, eu vou deixar em C ainda, depois a gente pode até migrar tudo. E também não vou mexer ainda no meu tipo nó. Eu vou inicialmente só portar para um código C++-like, vamos pôr assim, o meu tipo lista. Antes de mudar para C++ de verdade, né, nós vamos fazer o seguinte: eu vou mudar o nome desses parâmetros aqui para esse aqui, que vocês vão ver que isso é bem conveniente, ainda no código EC. Então eu vou dizer que o meu insere na lista tem um ponteiro para a lista, vou chamar de this, e um ponteiro para os dados. E o meu cria lista tem um ponteiro para a lista this, e o meu verifica se a lista está vazia, também vem a lista, vai ser sempre indicada por um ponteiro chamado this. Então lá no meu código, isso é o meu código .h, tá? onde eu tenho meu tipo lista aqui criado, ó, tipo lista aqui, e eu tenho as operações em cima dele, do meu tipo lista, tá aqui, ó. Vamos olhar o código em C para ver como ele se altera agora com essa pequena mudança, não tem nada demais, onde tem aqui plista, ESC Shift%, plista, eu vou trocar para this, nada demais, até agora tudo bem tranquilo. Aqui também eu vou trocar o meu parâmetro L para this, então onde tem L vai virar this. Quero que vocês entendam bem que esse this vai desaparecer nos meus parâmetros da função, mas o C++ vai manter ele escondido no final das contas. Pronto, alterei tudo aqui para this, tá aqui. Meu código continua em C, tá? Só mudei esse nomezinho. Vamos lá. Uma função que insere numa lista encadeada, a gente aprendeu que ela precisa saber em que lista encadeada ela vai inserir e qual o dado. Uma função que cria lista encadeada, ela tem que saber qual é a variável lista encadeada, né, que vai representar essa nossa nova lista. Uma função que verifica se está vazia também precisa saber quem é a lista que eu tenho que verificar. Uma função que lê valores e insere numa lista também precisa saber qual é a lista onde eu tenho que inserir, assim como a que mostra também precisa saber. Até aí nada demais, nós estamos ainda com a linguagem C. Agora vamos portar esse tipo aqui, ó, o tipo lista, para a linguagem C++.
com uma classe. Bom, de novo, lembrando, isso aqui é C e C++ ao mesmo tempo. Tudo que é C é C++. Mas eu vou usar o estilo que eu usaria para o meu tipo lista no C++. Aí, o que tem dentro aqui do meu struct? Primeiro, enxergue inicialmente esse class como se fosse uma struct. Então, tem os mesmos campos inicialmente aqui que tem a minha struct aqui em cima. Tipo lista não tem aqui. Então, vou comentar esse typedef para deixar o meu tipo lista padrão C++ agora. Agora acontece o seguinte, aqui a minha classe tipo lista, ela não engloba só os dados, a definição dos dados do tipo lista, ela engloba também a definição das funções. Eu vou colocar essa palavra reservada aqui, public, e vou incluir aqui embaixo as funções todinhas do tipo lista. Então tem aqui essas funções todas aqui, eu vou declará-las dentro do próprio tipo lista. Essa é uma diferença das classes para as structs. As structs só tem dado. As classes têm o dado e tem também a declaração e as funções do dado. Agora, olha só. Nós vamos tirar esse parâmetro aqui. Não é mais necessário. Não vou precisar dizer quem é a lista. Não vou entender já por quê. Preciso mais dizer. Nota que o parâmetro this continua existindo, tá? No C++. Nós vamos já entender isso. Então, o que mudou agora? Eu deixei muito claro agora que essas funções são funções específicas do meu tipo lista. Inclusive, eu vou até mudar o nome delas, porque olha só, ela era insere na lista, para deixar claro que é função de inserir na lista, mas agora eu só vou chamar de insere. Cria. Por quê? Porque já vai estar claro. Já vai estar claro que todo mundo aqui é do tipo lista. É parte do tipo lista. É parte da minha classe. Então veja bem, na classe eu tenho os dados e eu tenho as operações que eu vou fazer sobre os dados. Que no nosso caso aqui inclui o insere, o cria, o vazia, o ler valores e o mostra. Eu tenho os dados e as operações sobre os dados. Veja então, a classe substituiu o meu typedef struct lá. Eu tenho os dados todos que tinha no meu tipo, struct que eu tinha criado antes. E eu tenho agora as funções que mexiam na lista encadeada, nesse tipo aqui, tipo lista, as funções que mexiam, operavam no tipo lista, viraram funções aqui dentro da classe. Essas funções passam a ser chamadas agora de métodos. É só uma nomenclatura. O que é um método? É uma função de uma classe. É uma operação que está disponível dentro de uma classe. O que é a classe? A classe é o tipo lista que eu tinha antes. Ela engloba os dados do tipo lista e todas as operações envolvidas no tipo lista. Ok? Agora vamos ver como muda isso no programa em C. Nós vamos ver que o nome das minhas funções foi alterado. Então nós vamos alterar o nome das funções e vamos passar a criar as minhas funções especificando que elas são parte da classe tipo lista. Tipo lista, 4 pontinhos aqui, insere. Então o nome é insere e não tem esse parâmetro mais, o this. Não tem um parâmetro, mas a variável this continua existindo. Tanto que eu estou usando ela aqui, this setAppend. Agora vamos ver como altera aqui para o padrão de classes, né? O cria lista.
Então avancei aqui, eu estou chamando meus programas de segundo.6, segundo.c6, segundo.h, alterei os nomes aqui para deixar claro que vai ser programa em C++. O include funciona igualzinho no C, você já sabe, isso aqui é uma extensão da linguagem C, então eu vou incluir aqui as declarações de tipo no começo, né? Como a gente aprendeu em AED1, a criar os módulozinhos. Então aqui, aquele include vai incluir esse código todo, que está meio híbrido aqui C e C++. Mas olha só, no lugar do meu typedef para criar o tipo lista, eu criei o tipo lista com esse comando class. O que é o class? Criei uma classe. Uma classe lembra muito uma struct. Ela tem os dados e tem as funções que são chamadas agora de métodos. Tem uma palavra nova aqui, o public. Por enquanto nós vamos só usar o public. Tem os modificadores aqui dentro. Ok? Então as minhas funções que forem públicas podem ser usadas em qualquer lugar. Se elas não forem públicas, se elas forem criadas aqui, ó, aí elas não vão ser visíveis para quem for usar essa classe. Então o que é a classe? A classe é um pacote que tem o método e os dados. Tem os métodos e os dados, as operações e os dados, as funções e os dados. Naquele conceito de módulo que a gente aprendeu, que a gente define um tipo e as operações em cima dele, a classe engloba tanto os dados do tipo quanto as operações em cima dele. Esse é o grande diferencial de uma classe em relação a uma struct da linguagem C. E a título de curiosidade, as structs da linguagem C permitem que você crie métodos, funções dentro dela igualzinho uma classe. Então elas funcionam também como uma classe, só que a gente não vai usar, né? Tem um comando class para criar classes, a gente vai usar o comando class para criar classes e não o struct. Quando a gente quiser fazer uso de struct, vai ser quando a gente for usar struct no jeito antigo da linguagem C, que é que nem aqui. Por enquanto eu deixei o resto do código com o struct do C normal, né? Não mexi ainda. Mas aqui é no ponto H, no ponto C, o que nós vimos que mudou. Primeira mudança interessante é que eu tenho, agora quando eu for escrever o código da função, eu vou ter que dizer qual é a classe, ó, colocar esses 4 pontos aqui antes. Então isso aqui indica que isso é o método insere da classe tipo lista, o método cria da classe tipo lista e assim por diante. Outra coisa, quando a gente ia fazer as funções que mexiam numa lista encadeada, num tipo lista, a gente tinha que passar um ponteiro para a lista que ia sofrer as alterações. Então, por exemplo, para inserir, eu tinha que dizer em que lista eu queria inserir. E agora, quando é método da classe, a gente vai ver que não precisa. E isso vai ficar muito claro no uso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma função principal para usar a nossa classe lista. E nós vamos ver por que não precisa mais dizer qual é a lista onde vai inserir. E essa lista onde vai inserir, que a gente passava antes um ponteiro para ela, vai estar implícita aqui, não vai ser passado aqui o parâmetro explicitamente, mas vai estar implícito. Ele é escondido do programador. Mas na verdade, toda vez que você criar um método numa classe, método insere, é como se ele tivesse aqui escondido de você, incluído assim, tipo lista, asterisco, des. Você já sabe que tem esse parâmetro a mais nessa função, só que ele não precisa ser colocado aqui, nem pode. O C++ é que coloca para você. Mas como existe esse parâmetro, que é um ponteiro para um tipo lista, eu já uso ele aqui, ó. Ponteiro para o tipo lista, seta prim. Isso quer dizer que é nesse this que eu vou inserir. E afinal, de onde vem esse this, né? Vamos já ver. Agora eu vou criar um programa principal que usa esse módulo segundo aí para a gente usar. Então, ó, minha função main, que vai usar o módulo segundo, ela tem um include aqui para o segundo.h, que é o módulo que eu vou usar, e vou fazer minha função main. Agora eu vou criar um tipo lista. Tá? Tipo lista L. Essa variável aqui
é da classe tipo lista. Olha só, tipo lista L, se você olhar aqui no segundo ponto H, está definido como classe tipo lista, classe tipo lista. Então aquele L é dessa classe aqui. O L tem o campo prim e ele tem o campo, entre aspas, insere, cria, vazia, lê valores e mostra. Esses campos existem também. Agora as funções que mexem na lista são campos dela também, pensa assim. Só que a gente não chama de campo. Quando o campo é uma função, a gente vai chamar de método da lista. Os métodos fazem o quê? Operam sobre os dados da classe. Vamos ver lá no programa principal como é que eu uso os métodos. Então eu quero agora criar a lista L, L ponto cria. Notem que eu não preciso passar o parâmetro aqui para dizer qual é a lista que eu vou criar. É o L que eu vou criar. O cria está com o nome agora que soa um pouco estranho, porque na verdade seria o inicia. Nós vamos ver inclusive que nós vamos precisar criar esse método com esse nome. Tem um método especial que toda vez que você declara uma classe, ele é acionado. Ele é chamado de construtor. E nós vamos, num vídeo seguinte, acabar com esse L.cria e fazer o seguinte: toda vez que o tipo lista for criado, automaticamente tudo que precisa ser feito para que a variável seja iniciada, a lista encadeada fique pronta, vazia, vai ser feito na hora que declarar o tipo lista. Porque quando você declara um tipo lista, ele chama uma função, um método especial, que é chamado de construtor. Nós vamos, no vídeo seguinte, usar o construtor, mas por enquanto vamos só aprender aqui a nova sintaxe. L cria lista encadeada. Vamos ver que mais de métodos que eu tenho aqui. Deixa eu olhar aqui o segundo ponto H. Eu tenho o ler valores, né? Que você passa um tamanho aqui para ele e ele lê um monte de valores para inserir na lista encadeada. Vou só olhar o ler valores aqui, o código em si. Tá mal documentado aqui a nossa classe, então a gente precisa olhar lá para lembrar do tempo da aula, né? Para que servia essa ler valores. Então vamos pegar ler valores aqui, ó, ler valores, tá vendo? Então você passa o tamanho e ele vai fazer um loop aqui para ficar pedindo nome, endereço e altura e inserir na lista. Nome, endereço, altura e inserir na lista. Tá vendo? Então essa aqui cria e coloca elementos na lista. Valores. Quantos? 3. Internamente, quando você compila esse programa, na verdade você está chamando o cria, passando o endereço de L para a função. Isso aqui acontece de maneira escondida, tá? O programador do C++ não vê que esse parâmetro está sendo passado. E aqui o tamanho, 3. Então quando eu compilo esse programa aqui, chama a função cria e passa como um parâmetro escondido da função cria o endereço de L. Quem é o primeiro parâmetro que recebe o endereço de L? O primeiro parâmetro que recebe o endereço de L é o this, está escondido aqui, ó. Então na ler valores, por exemplo, ó, tem aqui tipo lista asterisco this. Só que isso não está escrito, você não precisa escrever, já está embutido. E aí, ó, quando eu disser aqui ler valores, vai lendo, lendo, lendo. E quando eu disser insere, se eu chamar uma função que é método, isso aqui é a mesma coisa que dizer this seta insere. Eu não preciso usar o this para apontar para elas. Eu posso já fazer uso direto sem esse this seta. A mesma coisa aí para o insere, ó. O insere é um método da classe. Se eu não puser nada aí, ele sabe que é this seta insere. Mas eu posso pôr para deixar explícito como eu fiz aqui. Então o que é que faz agora? Essa função recebe um parâmetro chamado this, que é um ponteiro,
para eu saber qual é a lista encadeada que está recebendo, tá sendo operada pela ler valores. E a ler valores, por sua vez, quando chama a função em série aqui dentro, ela está passando aqui, ó, this seta em série. Então, é o conteúdo da variável apontada por this que vai acionar o método em série. E aí, automaticamente, o this de novo é passado aqui, como assunto. Aí, quando vem para cá, para a função em série, ela vai ter recebido o this aqui. Então, espero que tenha ficado claro como é que essas coisas funcionam. Então, essa função aqui, na verdade, ela é chamada como se fosse assim, ó. Eu vou passar o endereço do L para a função lá dentro, para o método da classe. Aí a gente vai começar a se abstrair disso, esquecer e saber só o seguinte: se é L.cria, eu estou chamando o método cria operando em cima da variável L. Se eu tivesse uma outra variável aqui, chamar de outra, e chamasse outra.cria, agora eu estaria operando em cima da variável outra e não da variável cria. Então eu chamando a função cria, passando como parâmetro para ela, o this dela é a variável outra. Assim como se eu mandar ler valores para outra, vai ser assim, outra.ler valores. Essa é a sintaxe, é o novo jeito de usar aqui. Eu vou tirar aqui o uso da variável outra, por enquanto. Depois de ler 3 valores, eu vou chamar al.mostra. A L.mostra não precisa dizer qual é a lista que eu quero mostrar. Ela simplesmente já sabe, porque eu estou passando implicitamente aqui o this, que é o endereço do L. L.mostra. Então, vou salvar aqui, vou compilar e testar. Então compilei aqui, ó, g++ testlistas.cc, que é a minha função que tem o programa principal. Eu incluí o módulo segundo.o e fiz o "-o testlistas. Eu não estou usando aqui o make para criar minha compilação, mas a gente pode passar a usar em breve. O programa está muito mal feito, né? Não pergunta nada. Chamei o programa e aí deu, ó. Coloquei os dados e a função mostra só está mostrando os nomes. Então os 3 nomes estão na lista aqui, tá vendo? Eu dei uma incrementada na função para melhorar a interface dela. Compilar de novo o programa, só para a gente ver melhor. Então, Edileno, rua 1. Chamei a função mostra para mostrar os dados. Vamos ver novamente aqui, revisando para fechar, como é que ficou nosso programa. Ele não está todo em C++, não está todo encapsulado, que a gente chama de fazendo tudo dentro das classes, bonitinho, mas ele começou a virar um programa orientado a objeto. Começou. Porque ó, eu criei a classe lista, que tem o tipo prim e tem as operações aqui dentro. Notem que se eu quiser fazer lá no programa principal algo como isso aqui, ó, eu não posso chegar aqui e dizer assim, l.prim recebe no... Ele não vai deixar, porque esse campo prim eu não coloquei que ele é público, só é público que está depois do public ali. Então, todo programa, na verdade, né, que vai usar o tipo lista, ele não vai ter acesso direto desse jeito ao campo prim. Tá vendo aqui, ó? Prim is a private member. Não pode usar
L.prim. Se você quiser mexer no L.prim, tem que ser via funções como a cria, que mexe no L.prim, a ler e etc. Então, você coloca lá o escopo do prim só para os métodos, quando ele não é público, quando ele é privado. Podem ler mais sobre isso, lembrando que aqui é um grupo de estudo, não vou ensinar tudo em detalhe. Leiam mais sobre a possibilidade de deixar métodos e dados da sua classe como públicos ou privados. Você tem 3 classes, públicos, privados e protegidos. Vocês podem estudar para ver a diferença entre elas. Mas mais importante é que nós vamos deixar em geral os métodos públicos e os dados privados. Se você quiser deixar tudo público, tanto faz, aqui não é aula de rigor, de metodologia de programação e tudo, mas em geral a gente deixa privado os dados que quem vai usar o programa não precisa mexer neles, né? Isso a gente chama de encapsulamento. Você isola aqueles dados e isso é uma propriedade que vai facilitar a manutenção de código lá para frente. Quando você for programar, fazer sistemas maiores, isso facilita muito a manutenção do código, esse encapsulamento dos dados. Só quem mexe nos dados do meu tipo lista são os métodos, que são essas funções aqui do próprio tipo lista. Quem for usar o tipo lista só consegue mexer por aqui. Isso evita que programadores interfiram diretamente, criem novas operações mexendo no prim, por exemplo. Essa é a nova sintaxe do C++, para a gente manipular nossa lista encadeada aqui. E espero que tenha sido útil. No próximo vídeo eu vou tirar esse comando cria, esse método cria, e vou fazer com que ele seja disparado automaticamente quando eu criar variáveis do tipo lista.